O nosso tema, José, é uma coisa que os espiritualistas em si, né? A gente fala espiritualistas porque são pessoas que estão buscando, né? Eles almejam, né? Que é a iluminação. Então, o que é essa tal de iluminação? Né? Por que a gente busca aí estar, né? Nesse estado? O que os grandes avatares aí que estiveram aqui, que alcançaram essa iluminação, diziam sobre isso, né? E a gente tentou, assim, pegar um pouquinho do que significa isso e levar para você, para desmistificar, né? Porque tem muito misticismo aí em volta de um tema como esse. Parece que se a gente se iluminar, a gente vai sumir, José. Será que é isso? Outra coisa, parece que é algo só lá na frente, para poucos, né? Extremamente difícil, né? Sempre a dificuldade sendo colocada como obstáculo. Sim, muita evolução, né? E se a gente olhar a etimologia da palavra, o que a palavra quer dizer? Iluminado é o ato ou efeito de se iluminar, né? De trazer iluminamento. E aí também traz a questão de esclarecer, ilustrar, aconselhar e inspirar, né? Então tudo isso tem a ver com o ato de iluminação, com ser um ser iluminado, né? Então, a iluminação, ela traz também uma alusão aí ao esclarecimento, à elucidação, né? Então, quando a gente começa a compreender as coisas. Então, iluminação, gente, tem muito a ver, tá muito ligado aí a compreender. E a gente, para compreender algo, a gente precisa ir um pouquinho profundo, né? Soltar um pouquinho as nossas crenças para tentar enxergar o todo, né? Observar um novo sentido, né? Também há uma definição, é sentir a presença de Deus e encontrar um novo sentido para a sua existência através da paz e do amor. Então, e a gente estava falando, ter um novo entendimento sobre algo. Então, se eu sempre vivi aquela sensação, aquela situação, e o meu entendimento é sempre a mesma coisa, quando eu passo a entender aquela situação de uma maneira diferente, eu trouxe luz sobre essa situação, né? Você acabou conseguindo acessar um salto consciencial. Exatamente. E alguns escritores chamam, né, essa experiência cósmica, tem nome apropriado, né, tem um caminho a ser seguido, né, vários aspectos que põem o indivíduo em contato com isso. Mas, relativamente, é um consenso que ser iluminado é ter contato com a totalidade da vida, né? Ter uma compreensão sobre o que a vida significa no seu contexto geral. E não apenas sobre a vida que está sendo manifestada no corpo do indivíduo ou na situação que acontece, né? Quando a gente vai lá para a história, por exemplo, do karma, por exemplo, a gente está vendo uma história muito grande, onde a gente vive um pedacinho dessa história, né? E aí a gente acaba não compreendendo, porque a gente está vivendo o nosso pedaço da história, e a gente não entende o contexto geral. Trazer iluminação para essa história, para esse contexto, é compreender que esse fragmento não representa o todo, né? E isso é uma coisa legal. E aí eu também trouxe para vocês, que a gente sempre fala aqui, sobre as ferramentas para esse processo de iluminação, né? Então, durante a nossa vida, vão chegar muitos cursos, né? Pessoas com frases colocadas em momentos que você fala, nossa, essa frase... Caramba, né? Essa frase trouxe, assim, para mim um entendimento. Por isso que a gente fala muito de iluminação como entendimento. E os orgonites, eles são ferramentas que facilitam esse processo também, né? Por quê? Porque dentro do campo de atuação do orgonite, ali ele vai estar favorecendo todas as questões que você traz à tona, né? Então, eu brinco que é um grande frequenciador de energias do ambiente, né? Brinco no sentido, assim, de tentar trazer mais para uma coisa popular, né? Porque se a gente vai explicar a funcionalidade num sentido muito técnico da coisa, fica muito restrito ao que a gente entende sobre essa ciência. Mas quando a gente fala que é um potencializador de energias boas do ambiente, ele é um filtro energético. Quando você tem um orgonite na sua casa, você consegue ter um ambiente mais limpo de energias densas. Quando você chega na sua casa e você tem um orgonite ali no ambiente da entrada, ele já vai captar ali e transmutar muito da energia que, se você não tivesse transmutado, você teria que lidar com elas ao longo do tempo. E eu trouxe para vocês hoje o nosso orgonite que a gente lançou faz mais ou menos uma semana, que é da sodalita, que é a pedra do ano de 2024. E por que é tão legal a gente trabalhar com a energia do ano? Porque a gente junta a frequência, né? Se a pedra do ano está trabalhando as questões que 2024 está trazendo, você ter um orgonite, ter um pingente, ter uma pulseira,
ter um brinco de sodalita vai fazer você se equilibrar e se frequenciar com a energia que traz esse ano. E o que traz a sodalita, né? Ela traz comunicação, ela traz memorização, ela traz foco, né? Então ela trabalha campo mental, emocional, desenvolve confiança, intelecto. Eu brinco que é a pedra dos estudiosos. Quem quiser passar em concurso, quem estiver estudando para uma prova, faculdade, né? Mesmo você que tem aí um filho que de repente tem dificuldade de memorizar e estudar, coloca uma sodalita, coloca um orgonite de sodalita no ambiente de estudo que você vai ver a diferença. Então, o orgonite é uma ferramenta para a gente estar aí alcançando esse estado de iluminação que a gente vem buscando como buscadores de uma vida mais feliz, né, José? E aí, esse estado de iluminação, gente, tem características, né, José? Sim. Como é que eu vou saber que eu cheguei num estado de iluminação? Porque, antes da gente falar das características do estado de iluminação, o estado de iluminação, ele não é pleno e constante o tempo todo. Você sabia, José? Claro que os grandes avatares do universo chegaram lá e se mantiveram. Mas nós podemos ter pequenas iluminações ao longo dessa caminhada, dessa vida. E essas iluminações serão âncoras, né? Serão lembretes de um lugar onde a gente já esteve e que a gente sabe que existe, mas que por distração a gente volta para o lugar original, né? Tá na materialidade, né? Exatamente, né? Você tá no corpo, o corpo vai doer, né? E para quem assistiu Lucy, né? Tem uma cena do filme Lucy que fala que quando a gente sente dor, a única coisa que a gente vê é a dor, né? E a gente fica focado ali na dor e se esquece desse processo. Então, a iluminação, ela pode acontecer em pequenas porções. Então, você tem um insight, por exemplo, né, José? Você viu alguma coisa, você esteve iluminado ali durante aquele pequeno instante, e aí alguma coisa te chama atenção, te distrai, e você volta, e você não está mais naquele estado de iluminação, mas o lembrete daquele instante nunca mais é apagado, né? Como dizem, né? A consciência é um caminho sem volta. Exatamente. O próprio Einstein dizia, né, que uma mente que se abre para uma nova ideia jamais volta ao estado original.